O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um momento de reflexão da palavra de Deus. É muito bom contar com a sua presença, amiga do outro lado, para que juntos possamos rezar e fortalecer cada vez mais a nossa vida espiritual, a nossa vida de igreja. Hoje a palavra de Deus nos chama a atenção para termos compaixão com os nossos irmãos e irmãs. E aquele que demonstra essa compaixão, com certeza, reflete Deus na sua vida. Hoje nós estamos nesse dia 13 de fevereiro, sábado. Já percorremos toda uma semana e é momento então de nós apresentarmos ao Senhor os frutos que nós colhemos durante essa semana, demonstrando assim uma grande gratidão para com o nosso Pai Celestial. E com certeza pedindo sempre a sua bênção, a sua proteção na vida de cada um de nós nessa semana que nós vamos iniciar. Então vamos nos preparar agora para ouvirmos a proclamação da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos ouvir a proclamação hoje está no livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Havia de novo uma grande multidão que não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graça, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos agora fazer a reflexão dessa passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus, então, sentindo uma grande compaixão para aquelas pessoas que estavam seguindo e ouvindo a sua palavra. E essa multidão que já há 3 dias estavam com Jesus e com certeza já tinha acabado o seu alimento. Então Jesus, assim, tem compaixão e quer fazer alguma coisa. Jesus quer ser solidário e é a solução. Nesse momento, a única solução é a solidariedade. E é isso que Jesus faz. Voltando para os seus discípulos, ele pergunta, mas vocês têm alguns pães? Quantos pães tendes? E eles respondem: 7. Mas os discípulos ainda, nesse pensamento humano, dizem: mas o que é esse tanto de pão para essa grande multidão, esses 4.000 homens que estão aqui a te seguir, a ouvir a sua palavra? E nesse momento, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a perceber que Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele sente compaixão para conosco. Jesus tem a solidariedade e só Jesus pode salvar essa multidão. Como ele próprio disse: se eu mandar esse povo agora embora para a sua casa, sem dar um alimento, sem fazer alguma coisa, eles vão perecer pelo caminho. Por isso que Jesus então pensa numa saída para que eles possam restabelecer tanto as forças físicas como a espiritual para voltarem para as suas
realidades. Então Jesus pega esses pães, reza sobre eles e começa então a fazer a distribuição aos seus discípulos. E seus discípulos começam a entregar esses pães àquela multidão. Nós temos aí o número de 7 de pães, que corresponde na palavra de Deus o número dos pagãos. Então esse número 7 vai fazer referência ao povo pagão que Jesus Cristo está a alimentar. Jesus que fez não somente uma multiplicação dos pães, mas ele já havia feito essa multiplicação dos pães. Então, ou seja, Jesus, ele precisa ser recorrente na vida de cada um de nós, principalmente na hora do perigo, principalmente na hora em que estamos prestes a perder a vida. Jesus precisa estar ao nosso lado. Essa multidão que estava fadada à morte, Jesus estava ali presente e devolveu essa capacidade deles encontrarem a vida. Jesus percebe a carência do povo e age em prol desses irmãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje, nós somos chamados também a ter a postura de Jesus em relação aos nossos irmãos mais fragilizados. Nós que vivemos num mundo que muitas das vezes supervaloriza o lucro, supervaloriza a ganância, esse desejo de acumular. Muitas das vezes nós temos pessoas que estão à margem, que nunca vão chegar nesse patamar e sempre vão passar por dificuldades, sempre vão estar fadados à morte. E nós precisamos ter os olhos cristãos abertos para também sermos generosos, solidários, para apresentar uma solução para esses irmãos que estão à margem da vida, da sociedade, para que possam também encontrar a libertação. A pergunta que Jesus faz no Evangelho de hoje, quantos pães tendes? Não fica só no Evangelho de hoje, mas também na vida de cada um de nós. Jesus pergunta, o que você tem de bem material? O que você tem de dom que você pode partilhar com as pessoas que mais necessitam? E nós somos chamados a refletir, caríssimos irmãos e irmãs, que com certeza Deus dá dons a cada um de nós, não para guardar, não para acumular, não para nos tornarmos pessoas gananciosas, mas pelo contrário, nós precisamos praticar a solidariedade e também a salvação na vida dos nossos irmãos. Que o nosso coração possa sempre bater em sintonia com o coração de Jesus, ou seja, um coração que tem compaixão com as pessoas que sofrem, não importando quem seja, de onde venha, mas são irmãos nossos, filhos do nosso Pai Celestial. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar agora a oração que Jesus Cristo nos ensinou, para que nós possamos ter sempre esse coração atento, esse olhar, todo o nosso ser voltado para as carências dos nossos irmãos, de todas as pessoas que passam por provações, que nós possamos sempre agir em prol desses irmãos. Rezemos com fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que sempre está conosco, que ficou agora nesse momento de oração conosco, que cada vez mais a compaixão de Jesus, de Deus, possa reinar no seu coração. Deixo-vos a bênção de Deus Todo-Poderoso para abençoar o seu final de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma santa reflexão do Santo Evangelho do dia.